Ei pessoal, eu gravei um vídeo agora há pouco falando que é necessário nascer de novo. Eu gostaria de continuar essa conversa com vocês. Por que é necessário nascer de novo? É necessário nascer de novo porque a inclinação do coração do ser humano ela é totalmente contra Deus. Por causa do pecado, o coração do ser humano ele está inclinado contra Deus. Ele está inclinado a satisfazer as suas vontades pessoais, as vontades da sua carne. O homem sem Jesus Cristo, o homem que não foi alcançado pela graça de Deus, ele está, nós poderíamos dizer que numa busca desenfreada por satisfação pessoal, nada além disso. E essa inclinação da carne, a Bíblia diz que ela é inimizade contra Deus. A natureza do ser humano ela é totalmente caída, ela é pecaminosa, ela é contra Deus. Da mesma forma que um ser humano jamais, observe bem, um ser humano jamais é o autor da sua existência, nenhum ser humano pode dar vida própria à sua alma. Dar vida é uma prerrogativa divina. Por isso que o ser humano precisa nascer de novo. O ser humano precisa nascer de novo porque uma fé intelectual ou emocional ela é insuficiente para que o homem entre no reino de Deus. Algumas pessoas no contexto de João capítulo 2, elas ao verem os milagres de Jesus, elas creram nele. E no capítulo 3, um sábio da lei, um mestre da lei chamado Nicodemos, ele vai até Jesus, admirado por causa dos milagres que Jesus praticava. Isso é muito comum nos dias de hoje. Nós vemos igrejas entupidas de gente, igrejas lotadas de pessoas que não querem nenhum tipo de compromisso com Jesus, não querem nascer de novo. As pessoas têm procurado Jesus por causa dos seus milagres, mas não para ser salvo. Para ser salvo, você não tem que olhar para os milagres. Para ser salvo, você precisa olhar para Cristo, para o Cristo que foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia e depositar a sua fé nele, mediante arrependimento e busca de perdão e pedir perdão a Deus. A fé que Nicodemos tinha era a fé nos milagres. E esta fé ela não era suficiente para salvar a sua alma da perdição eterna. Quando nós cremos apenas nos milagres, isso não é o suficiente, não é o bastante para levar ninguém para o céu. Jesus, se você ler o capítulo 2, capítulo 3 de João, ele não está interessado em discutir os seus milagres, de forma nenhuma. Por quê? Porque os milagres geravam nas pessoas apenas uma fé superficial. Então Jesus, nessa conversa com Nicodemos, ele vai direto ao ponto. Ele mostra a Nicodemos a necessidade da transformação do seu coração por intermédio de quê? Do novo nascimento. Por que aqui o ser humano precisa nascer de novo? Porque o novo nascimento é uma ordem expressa de Jesus, como nós falamos no vídeo anterior, João capítulo 3, versículo 7. Jesus diz: necessário vos é nascer de novo. Observe bem, novo nascimento não equivale a ser bem-sucedido financeiramente. Novo nascimento não equivale a você ter um profundo conhecimento da Bíblia. Nicodemos ele era um homem rico, mas o dinheiro não trazia satisfação à sua alma. Ele sabia que precisava de mais alguma coisa. O seu dinheiro não garantia a segurança da sua alma. Quando você morrer, o máximo que o seu dinheiro lhe dará, sabe o que é? Um belo funeral, um caixão bonito e um monte de gente talvez em volta, ou talvez nem tantas pessoas. O dinheiro ele pode até dar conforto na terra. E o dinheiro, não tem nada de errado com o dinheiro. O problema é o uso que nós fazemos dele. Mas o dinheiro não pode dar a ninguém um lugar no céu.
Nicodemos tinha muito dinheiro, mas ele não tinha paz em seu coração, nem salvação em sua alma. Nicodemos era mestre em Israel, ele tinha um conhecimento absurdo das leis de Deus. Ele era um rabi, um doutor da lei, mas ele não estava salvo. Existem pessoas que conhecem a verdade, mas nunca foram transformadas por essa verdade. Estão há 30, 40, 50 anos dentro de igreja, conhecem a Bíblia de capa a capa, mas é apenas um intelectual, tem uma fé intelectual. Você conhece muitas coisas e tem muitos diplomas, mas todo esse conhecimento não pode e não poderá salvar a sua alma. Nicodemos era mestre, mas estava perdido. Novo nascimento não equivale a ser uma pessoa profundamente religiosa. Nicodemos era fariseu. Ele era membro do grupo mais radical e conservador da religião judaica. Ele era zeloso da sua religião. Ele jejuava 2 vezes por semana, frequentava a sinagoga com regularidade, dava o dízimo de tudo aquilo que ganhava. Ele mantinha uma vida moralmente irrepreensível, mas não estava salvo, porque ele não havia nascido de novo. À luz da Bíblia, o que é então esse novo nascimento? João 3,3, o novo nascimento é algo radicalmente novo. Um comentarista bíblico chamado Hendricks, ele faz uma observação extremamente interessante em relação a isso. Ele diz que Nicodemos ele não faz nenhuma pergunta a Jesus. Mesmo assim, Jesus lhe responde. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus leu a pergunta que se encontrava profundamente sepultada no coração de Nicodemos. Jesus respondeu a Nicodemos que, se alguém não nascesse de novo, não poderia ver o reino de Deus. É uma espécie de ressurreição do que estava morto. Provérbios capítulo 2, quando Paulo escreve, Efésios capítulo 2, quando Paulo escreve à igreja, ele diz que aqueles estavam antes mortos em seus delitos e pecados. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ela é uma nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, tudo se faz novo. Paulo também escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Novo nascimento é uma obra exclusiva de Deus. O céu não é apenas o nosso destino, mas o céu também é a nossa origem. Nós nascemos não do sangue, não da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 12. Observe bem, nenhum ser vivo pode operar em si mesmo esse novo nascimento, como nenhum ser morto pode dar vida a si mesmo. O ser humano pode muitas coisas, e nós sabemos disso, nós temos visto os avanços dia após dia, mas ele não pode dar vida a si mesmo. Só Deus pode dar a vida. O novo nascimento é uma transformação do seu interior, obra esta realizada única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Jesus usa uma figura bastante conhecida por Nicodemos. Jesus tinha falado a respeito das talhas de água para a purificação e do batismo de arrependimento pregado por João. Nascer da água, portanto, é arrepender-se do pecado e ser purificado. Ninguém pode ser salvo a menos que seja interiormente purificado. Assim como a água nos lava exteriormente, sem a purificação da alma, purificação essa que só pode ser operada pelo Espírito Santo de Deus, conforme Tito 3,5, mediante a palavra de Deus, conforme Efésios 5, 26, ninguém pode entrar no reino de Deus. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa levar o ser humano
levar você a reconhecer seus pecados. Primeiro você reconhece que é pecador, depois você olha para Jesus. Antes da fé vem o arrependimento. Antes do arrependimento precisa vir a convicção do seu estado de pecado. Antes da convicção do seu estado de pecado, vem a consciência de que o pecado é maligno. O pecado, ele é pior do que a pobreza, ele é pior do que a doença, o pecado é pior do que a morte. Sabe por quê? Porque o pecado ele nos afasta de Deus agora e eternamente. Um dia, todos nós iremos morrer. E haverá uma eternidade. Ou você estará eternamente com Cristo ou eternamente distante de Cristo. E o pecado, ele gera morte eterna. Morte eterna significa afastamento eterno de Deus. É preciso crer que Jesus levou sobre si os nossos pecados naquela cruz. João 3,15. Cristo precisou ser levantado naquela cruz para que ele se tornasse o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Purificador. Ele assumiu o nosso lugar como um representante, como um fiador, como um substituto. Você que está me ouvindo agora, a cruz era para mim, a cruz era para você, mas o Senhor nos substituiu naquela cruz. Quando Jesus estava na cruz, Deus então lança sobre ele todos os nossos pecados. Naquele momento não havia nenhuma beleza em Jesus. O sol escondeu de Jesus o rosto. O Pai não pôde a ele dar amparo. Sabe por quê? Porque ele estava morrendo no nosso lugar. Ei, mas antes de Jesus morrer, ele deu um brado de vitória, ele deu um grito de vitória. Jesus gritou assim: está consumado, está consumado. O véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E quando eu leio esse texto que diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, eu fico imaginando nas minhas viagens Deus segurando as duas pontas daquele véu e rasgando e dizendo: Francisco, o caminho agora está livre. Você pode se achegar até mim diretamente através de Jesus Cristo, meu filho. Você não precisa de nenhum intermediário humano para isso. Eu abri o caminho, eu rasguei o véu, o meu filho morreu na cruz para que você tenha vida, para que você possa vir até mim. E essa palavra é de Deus para você também que está me ouvindo. Você tem essa liberdade. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida e que não havia outra forma de você se chegar a Deus a não ser por ele. Faça isso agora. Tenha uma conversa com Jesus aí, cara, onde você está. Não quero saber onde você está. O que eu sei é que se você falar com Deus agora: Senhor, toma lugar na minha vida, toma lugar no meu coração, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu tenho certeza que Deus ouvirá a sua oração e o Espírito Santo de Deus já está trabalhando no seu coração, uma vez que você sente esse desejo. Veja bem, quando nós olhamos para Cristo, quando cremos nele, quando nós confiamos no que ele fez por nós, o sacrifício que ele fez por nós, então nós nascemos de novo. Somos salvos e recebemos desta forma a vida eterna, onde nós estaremos vivendo eternamente com Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Contudo, quando nós olhamos para Jesus e o recebemos como nosso Salvador, esta condenação, ela é cancelada. Por quê? O justo morreu pelo injusto. Jesus morreu pelo pastor Chicão. Jesus morreu pelo Francisco, que é injusto. Como substituto, ele sofreu a penalidade que era para ser minha, que era para ser sua, penalidade essa que nós deveríamos sofrer. Ele nos livrou da condenação, João 3,16,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer, todo aquele que nele depositar a fé, recebê-lo como Senhor e Salvador, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Aqueles que foram amados por Deus e creram em Jesus Cristo, seu Filho, em vez de condenação, receberão vida eterna. Deus é a favor da salvação. Preste atenção. Cada batida que o seu coração dá significa Deus dando mais uma oportunidade, mais uma chance de você se voltar para Ele. Quando é que eu devo fazer isso? Agora. Hoje é o dia e agora é o tempo de salvação. Eu não gostava de crente, eu não gostava de igreja, eu achava o discurso dos crentes a coisa mais chata do mundo. Até o dia que eu entendi que eu estava espiritualmente morto, que eu precisava mudar de vida, mudar de caminho, que eu precisava me arrepender dos meus pecados e depositar a minha fé em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Eu gostaria de te convidar, se você não tem certeza desse novo nascimento, se você não tem certeza da vida eterna, eu gostaria de te convidar que você estivesse agora orando. Fala com Deus, conversa com Deus, uma oração de entrega, sabe? Diz para Deus que você recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Confesse os seus pecados a Deus, mas não é aquela oração assim, Deus, eu confesso, Senhor, todos os meus pecados. Não. Pontue os seus pecados, nomeie os seus pecados. Entregue-se para o Senhor. Permita que o Senhor faça morada. Permita que Jesus se torne o Senhor da sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito Santo de Deus ministre profundamente ao seu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.